Bem, pessoal, estamos aqui hoje de noite, segunda de noite, iniciando a trasfega da cerveja de vocês para o maturador e, consequentemente, após isso, diminuir a temperatura dessa geladeira, porque a outra, infelizmente, está com o motor quebrado. Então, nós vamos utilizar a mesma geladeira de fermentação, vamos reduzir a temperatura e colocar a temperatura em meio grau para que a cerveja possa maturar. Então temos aqui as duas bombonas, a primeira de cima para baixo é a bombona de vocês e a gente vai trasfegar também a bombona de baixo, que é a nossa, que é uma Red que já está há um bom tempo em fermentação, mas foi mais por falta de tempo que a gente não conseguiu trasfegar. Então vocês vão ver alguns flashes, algumas passagens bem repetidas que vão indicar os passos que a gente vai fazer. Bem, Lucas agora está sanitizando tudo que vai entrar em contato com a cerveja. Lembrando que a sanitização ocorre com o nosso ácido peracético. Então foi sanitizada a bombona em toda a parte interna e nas torneiras. Aqui dá para ver a torneirinha dela. E as mangueiras que vão servir de ponte do fermentador para o maturador, para que a cerveja não caia diretamente no balde, não se agite e leve a uma oxidação excessiva da cerveja, certo? Então, todo esse processo foi feito e deixamos alguns minutinhos, poucos minutos, do ácido peracético em contato com as bombonas. Depois retiramos o excesso, o máximo que der, e podemos dar início à trasfega sem problema nenhum, certo? Bem, após sanitizar a nossa bombona, nós vamos iniciar a trasfega, certo? Vamos acoplar a mangueira também sanitizada na boquinha do nosso fermentador e vamos iniciar a trasfega da maneira mais suave possível, porque o líquido não deve se agitar nessa etapa. É um dos riscos para quem resolve maturar em baldes separados. Então a oxidação é uma atenção à parte nessa etapa, certo? Então o Lucas está colocando esqueci o nome agora. Abraçadeira. Uma abraçadeira, ou pode ser aqueles enforca-gato também, que são descartáveis, mas a gente prefere a abraçadeira porque pode reutilizar outras vezes. Apertando bem para evitar que o ar entre, né? Isso. As bolinhas, que se formam bolinhas. Isso é um detalhe importante, não pode ter bolhas entrando pela mangueira. O líquido deve preencher totalmente a mangueira para que não ocorra a oxidação na própria mangueira, certo? E aí ela não vai estar cumprindo sua função. Quando a abraçadeira fica um pouco folgada, por menor que seja a folga, as bolhas entram aqui entre a mangueira e a torneira. E isso também pode gerar oxidação. Todo tipo de contato do ar com a cerveja pode trazer isso, né? Então aqui a gente aperta bem para evitar que essas bolhas entrem. E cuidadosamente a gente vai abrindo a torneira, né? Aqui eu estou dando essa inclinada para tentar aqui completar a mangueira com cerveja. Ou seja, pode ver que não tem nenhum espaço com ar por todo o comprimento da mangueira e que não está entrando bolha aqui por fora da abraçadeira. Então isso é uma trasfega de forma suave. A mangueira aqui nesse início a gente deixa em contato com a parede de preferência para que evite que fique caindo. E depois que o líquido chega nela aí não tem problema. Lembrar também de quando abrir a torneira embaixo, a gente abrir o airlock aqui em cima, para que possa entrar ar. Senão a mangueira de forma nenhuma fica assim completa quando não tem entrada de ar na bombona.
Bem, aqui a gente tem o finalzinho da trasfega, a gente dá pra ver a torneira ali no lado direito. E a gente dá uma pequena inclinada na bombona para que a gente possa retirar o máximo de cerveja possível sem incluir o fermento, né? Mas claro, se for um pouquinho de nada de fermento não vai interferir em nada não. Então agora começou vamos dizer assim, a torneirinha a apitar. Então a gente cobre ela de novo, dando uma leve inclinada, mas sempre atento para não deixar o fermento passar, certo? Bem, aqui estamos preparando a solução de gelatina, certo? Só para mostrar para vocês a gelatina que a gente utiliza. Não necessariamente precisa ser dessa marca, certo? Mas tem que ser sem sabor, tem que ser incolor, tem que ser sem aroma nenhum, ok? Porque senão vai passar para cerveja e não vai ser agradável. Aqui a gente tem mais ou menos 800 ml. É porque tá um pouquinho menos, porque evaporou um pouquinho. Mas a regra em geral é que você utilize 200 ml de água para cada sachêzinho desse de gelatina. Com relação à cerveja, recomenda-se que você utilize um pacotinho desse a cada 20 litros. Esse pacotinho, cada pacotinho desse, individualmente, tem 12 gramas, certo? Então a cada 20 litros de cerveja, recomenda-se utilizar um pacotinho desse de gelatina, sem sabor e sem aroma. Bem, deve-se aquecer a água até a ebulição, no caso esses quase 800 ml que a gente colocou, e esperar esfriar até abaixo de 65 graus. Porque em temperaturas maiores, isso é na verdade uma margem de segurança, em temperaturas maiores, na faixa de 80 a 90 graus, o colágeno se desnatura e é ele que vai ser o agente precipitante na nossa cerveja durante a maturação. Então a gente trabalha com a faixa de segurança de 65 graus, que a gelatina vai ter uma boa solubilidade, vai solubilizar mais rápido e ela demora um pouquinho a ser solubilizada e garante que o colágeno vai estar inteiro para atuar na nossa cerveja, certo? Aqui nessa etapa a gente vai adicionar a gelatina, certo? É importante que se agite apenas a parte superior levemente para não oxidar a cerveja e coloque a gelatina de maneira bem suave, vamos dizer assim, quase um fiozinho de gelatina por vez. Isso é apenas para garantir que ela se misture bem e, devido à temperatura, ela vai ficar na parte de cima da cerveja inicialmente, antes do resfriamento. A intenção também de fazer a solução a 65, 60 graus Celsius é garantir essa diferença de temperatura de modo que ela fique sobrenadante na cerveja, dá para ver algumas bolhas, alguma forma de espuma. Isso além da queda da gelatina é a própria gelatina. E quando a cerveja vai esfriando, a gelatina faz um pente fino na cerveja, chegando ao fundo do maturador, carregando com ela proteínas diversas da cerveja, taninos e outros compostos que são danosos sensorialmente à cerveja. Então, é daí que ela tem a importância na maturação. Ao carregar esses compostos danosos à cerveja, ela acaba acelerando o processo de maturação. E um efeito colateral, que alguns usam como efeito principal, é a clarificação da cerveja. O set point de vocês foi ajustado para meio grau. Por que meio grau? É mais para garantir que a cerveja não congele por um erro do equipamento ou por uma defasagem do sensor, certo? Então a gente coloca uma margenzinha de meio grau para garantir que ela não vai congelar. Como eu já falei no início, é a mesma geladeira que a gente vai utilizar. Não tem muito mistério agora, apenas colocar, garantir que a porta vede bem. E em seguida, quando a gente colocar a Red Ale que foi também trasfegada, a gente vai acoplar o sensor de temperatura na parede da bombona mais alta, certo?
Lembrando que a gente está colocando as duas para maturar agora, então elas vão contar o mesmo tempo de maturação, não vai ter diferença de temperatura, então não tem muito o que fazer quanto a isso. Uma vai maturar mais do que a outra porque é bem complicado fazer 2 invasos no mesmo dia, mas a trasfega foi feita e é isso.